Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Espírita e hoje nós vamos falar sobre o princípio inteligente. Porque desde sempre, nós seres humanos, a gente sempre se questionou nossa origem, nosso destino, de onde nós viemos, o que nós somos, do que é feito o espírito, o que é um espírito, o que é Deus. E hoje nós vamos responder sobre tudo isso baseado na doutrina espírita. Então vem comigo. Primeiro vamos falar sobre o que é Deus. Logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta de uma forma muito inteligente, que ele pergunta o que é Deus? Ou seja, ele já tem a consciência de que Deus não é um ser humano, de certa forma. Porque quem leu o Velho Testamento percebe que é colocado Deus como se fosse um homem, como se fosse um ser humano. Então Kardec já tira todo esse estigma e pergunta o que é Deus e não quem é Deus. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tá respondido. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E por que não está descrito mais? Porque a nossa ignorância de ser humano não ia compreender a grandiosidade de Deus. Não ia compreender o tamanho, toda a complexidade. Então, pra gente, o que importa é isso. Que é Deus, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. E a comprovação disso tudo é que se você olhar para a natureza, você vai ver algo muito complexo. Totalmente complexo, mas que tem uma ordem em si. Toda a natureza, pelo menos antes do homem começar a mexer, toda a natureza ela tinha uma ordem a ser seguida, que mantinha o equilíbrio natural das coisas. Hoje a gente vê alguns desastres naturais justamente pelas mudanças que os seres humanos causaram ao planeta. Mas antes disso tudo tinha o seu lugar e tudo funcionava. Ou seja, você nota aí uma inteligência realmente suprema que comanda, que pensou em tudo isso. Cara, quer uma prova maior de uma inteligência suprema do que isso? Não tem como. Não tem como ser tudo obra do acaso. É impossível. Agora falando um pouco sobre o universo, assim como eu disse da natureza, é praticamente inconcebível a ideia de que tudo se fez sozinho e não teve uma inteligência suprema acima de tudo. Porque é tudo tão grande, tudo tão complexo, que não tem como você acreditar nisso, cara. É simplesmente realmente inconcebível achar que tudo surgiu do pó, ou sei lá, não sei de onde surgiu tudo, se não teve uma inteligência suprema. E novamente no Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 1 no preâmbulo, os espíritos eles nos dão uma dimensão do que é o universo. Está escrito assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movimentam no espaço e os fluidos que o preenchem. O que eles querem dizer com isso? Olha a complexidade de tudo que tem no universo. Como não acreditar que tem uma inteligência suprema atrás disso, que pensou e fez tudo isso? Acreditar que tem tudo isso no espaço e foi por conveniência, foi, sei lá, destino, foi sem querer, é burrice. Como que você vai falar que aconteceu sem querer uma coisa tão complexa assim? A probabilidade é muito baixa. E aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico um pouco sobre o planeta Terra, sobre os outros planetas aqui da nossa Via Láctea e que giram em torno do Sol, e falo um pouco sobre o universo. O card vai estar aparecendo aqui em cima. Dê uma olhadinha, caso você tenha interesse. Concluímos que o universo ele é formado de espírito e matéria.
Então forma a trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria. E só para encerrar esse breve resumo, com uma frase deixada por Jesus, que ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é matéria? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. No entanto, a matéria assume diversos níveis de densidade, peso ou transparência. Mas a matéria existe em estados que ignoramos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Ok? Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado, as forças que não há presidido as suas transformações e as condições em que está se produzindo. Também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dissemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas reciprocidades, são de fato apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que as governam. Logo, quer a substância que se considere pretensa aos fluidos propriamente ditos, isso é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Todo esse trecho vem da Gênese, capítulo 6, Uranografia Geral, a matéria. Dando essa breve pincelada no que é matéria, é a vez de falar o que é espírito. Como explicar o movimento dos átomos se a matéria é inerte? Fica essa pergunta aí para você que é cientista ou físico. Como entender a vida se a matéria é passiva? Como explicar este poder da organização no universo desde as partículas elementares? Se não tem inteligência suprema, nada se move por si só, tudo é gerado, nasce, agita-se, cresce e evolui, porque existe uma inteligência criadora e mantedora do dinamismo e da ordem do universo. Por espírito entende-se, abre aspas, o princípio inteligente do universo, Livro dos Espíritos, capítulo 23, ou item 23. O princípio inteligente estagia e evolui gradativamente, desde os reinos inferiores da natureza, a partir do mineral, passando pelos reinos vegetal, animal, até alcançar o reino hominal, quando atinge a racionalidade, que é onde nós estamos hoje, ou vendo algumas coisas no mundo, é onde deveríamos todos estar. Rapidamente falando sobre esses reinos que eu citei anteriormente. Primeiro, o reino mineral, que é o início de todos os reinos. A matéria é inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica, ou seja, como uma engrenagem que vai rodando, 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 não tem como mudar o sentido do giro. Vai rodando, rodando, rodando e vai rodando. Reino vegetal. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, ou seja, tem todo aquele processo das plantas, de fotossíntese e tudo mais. Vamos para o reino animal. Os animais também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Isso realmente é verdade. Faz todo sentido, porque a gente vê que realmente os animaizinhos, eles não têm a habilidade de pensar, têm uma inteligência muito limitada, mas eles têm um instinto deles. Eles sabem que... Você vê, por exemplo, um cachorro latindo para outro, tem cachorro que recua, é o instinto dele. Ele entende que vai se machucar, então ele recua. Tem cachorro que ataca, porque é o instinto dele, de sobrevivência. Agora vamos pro reino hominal. Ai, meu Deus.
O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas materiais e o conhecimento de Deus. Pois é, e realmente é isso que diferencia nós seres humanos dos animais. E aí tá também uma encrenca muito grande. Por exemplo, quem tem cachorro, gato, papagaio agora em casa, seu cachorro, seu gato tá deitado lá tranquilo. Pra ele tanto faz. Ele não pensa. Mas você que tá assistindo meu vídeo, você pensa. Você cria vários pensamentos. E tem, por exemplo, algumas pessoas têm o medo de morrer. Pra onde vai? O que vai acontecer? Seu cachorro não tem isso. Ele tá tranquilão lá. Mas dá aos humanos o que é dos humanos. Os espíritos são individualizados do princípio inteligente, como os corpos são individualizados do princípio material. A época e a maneira em que essa formação se operou é que são desconhecidos. Ou seja, não se sabe exatamente quando que isso começou. Mas os espíritos, eles são individualizados do princípio inteligente. Ou seja, somos uma partezinha de Deus. Como os corpos são individualizações do princípio material. Ou seja, o espírito é uma partezinha de Deus e o nosso corpo físico é uma partezinha da matéria. E aí se juntou. Como diz aqui, não se sabe ao certo quando se iniciou, mas se iniciou. Bom, como já foi dito sobre o espírito e matéria, é a vez de falar sobre as leis naturais, ou as leis de Deus. E dá para se dizer que a gente se torna infeliz, a gente começa a ficar infeliz conosco mesmo, a partir do momento que nós vamos contra as leis naturais ou as leis de Deus, porque isso gera um conflito pra gente. E é por isso que a gente começa a nossa infelicidade. Na questão 116 do livro dos Espíritos, eles falam: a harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Dito tudo isso, você deve me perguntar: e agora? Já sei de tudo isso. E como eu devo fazer para me melhorar, para atingir a perfeição, como outros grandes espíritos encarnados? Não só espíritas, mas outros espíritos encarnados. Gandhi, por exemplo, era hindu. Madre Teresa de Calcutá era freira. Então a gente tem grandes exemplos fora também do espiritismo que a gente não deve desconsiderar. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ele deixa uma mensagem muito bonita nesse sentido, que eu queria lembrar a vocês. Abre aspas para Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, o primeiro caminho, o primeiro passo, na verdade, para a gente se melhorar é a gente fazer uma autorreflexão sem martírio, né? Não precisa se agredir. Desculpa. Não precisa se agredir, não precisa se menosprezar, mas você tem que fazer uma reflexão fria e uma reflexão justa. Você tem que ser justo consigo mesmo. Não adianta você tentar se enganar que não vai adiantar nada, é melhor não fazer. Então, realmente, a reflexão é o primeiro passo de tudo. E no momento em que a gente estiver lá em comunhão com os espíritos puros e elevados, vai dar para dizer que Jesus estava certo e que realmente todo mundo se uniu. E a frase deixada por Cristo é: eu e o Pai somos um. Mais uma de João 10:30. Ou seja, um dia a gente vai se unir todos no maior plano dos espíritos puros e mais elevados. Só que para isso a gente precisa se melhorar. E a gente tem que começar isso hoje. Então esse foi o vídeo de hoje. Aproveitem que é segunda-feira para dar um novo rumo na vida de vocês, para melhorar o que precisa ser melhorado. E é isso.
Um beijo do Gordo, um abraço para todos vocês, tenham uma semana super abençoada. Até a próxima!